Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Ma. Título da semana 3, A Igreja, o grande mistério da piedade. Sábado. Ler com oração Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O grande mistério da piedade, parte 2. A verdade que é a realidade para nós mostra que Deus se tornou carne na pessoa de Jesus. Ele era Deus e era homem. Era 100% Deus e 100% homem, um homem-Deus. Ele veio em carne e sangue, e da descendência de Davi. E mesmo sendo o próprio Deus, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, para ser um homem como nós. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, a carne de que ele se revestiu era passível de cair em tentação, mas Jesus, como homem, venceu. Louvado seja o Senhor. Isso é um grande mistério. É o grande mistério da piedade. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, parte A. Aqui vemos a imunização, a vacina contra as heresias daquela época, contra as pessoas que diziam que Jesus não veio em carne. Continuemos a examinar este versículo. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. 1 Timóteo 3,16. A palavra justificado também quer dizer vindicado, provado e aprovado como correto e justo. Jesus foi aprovado como Filho de Deus pelo Espírito. Em seu batismo, o homem Jesus deu testemunho de ter cumprido toda a justiça de Deus. Por isso foi aprovado pelo Espírito. O Espírito aprovou no batismo e depois o levou para o próximo estágio, ser tentado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Capítulo 4, versículo 1. Jesus veio em carne, mas viveu pelo Espírito. Graças a Deus. Ele sempre fez sua obra pelo Espírito de Deus. Mesmo em sua morte na cruz, ele se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. A vida de Jesus foi uma vida totalmente mesclada com o Espírito, razão pela qual a Bíblia diz que ele foi vindicado, justificado em Espírito. Diante da transfiguração, Jesus também foi vindicado ao revelar sua glória diante de Pedro, Tiago e João. Sua ressurreição também foi uma forte vindicação, um forte sinal de que Deus aprovara a vida e a obra de seu Filho. Em sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida para viver e habitar em nós. É por isso que Deus pode ser manifestado em nosso viver na carne, como o grande mistério da piedade. Em sua encarnação e viver humano, Cristo foi contemplado por anjos. Em sua tentação, os anjos assistiram a tudo e quando o diabo se afastou, eles serviram a Jesus. Em sua crucificação, Jesus estava cercado por anjos caídos, alegres por verem o Filho de Deus crucificado. Contudo, Jesus não estava meramente cravado na cruz. Deus estava ocupado, trabalhando. Ele despojou todos aqueles anjos caídos, todos os principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Mesmo em sua morte,
Jesus obteve a vitória sobre os anjos caídos. Essa também deve ser nossa experiência. Os anjos devem olhar para cada um de nós e contemplar nosso viver, pois o viver de um ser humano que expressa Deus tem um grande efeito no universo. Nos dias em que Jesus esteve morto, ele foi até o abismo, e mesmo lá foi contemplado pelos anjos caídos que estavam no Tártaro. Se nós, na igreja, como coluna e base da verdade, expressarmos Deus e cumprirmos nosso papel como grande mistério da piedade, também afetaremos o universo inteiro. Em sua ressurreição e ascensão, Jesus também foi contemplado por anjos, e também em sua entronização. Toda essa explicação é um testemunho sobre o homem Jesus, que é Deus manifestado na carne. Sinto que é importante explicarmos cada linha dessa poesia, cujas expressões parecem simples, mas toda a Bíblia fala desses itens. Eles são o testemunho do viver humano de Jesus, o próprio Deus manifestado na carne. Pergunta de hoje: o que significa o Senhor ser justificado em espírito? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.